Oi, gente, o nosso grupo é composto por David, Ellen, Matheus, Plínio e eu, Lohane. E o nosso grupo vai falar sobre o Ibovespa e o Bitcoin. O Ibovespa significa Índice de Bolsa de Valores de São Paulo. Ele é o principal indicador de desempenho médio das ações listadas. Basicamente, esse índice é uma carteira teórica de ações que contém os ativos que movimentam os maiores volumes de negociação, algo em torno de 80% do total diário. Entre eles estão a Petrobras, a Vale e a Embev. A carteira do Ibovespa é reavaliada a cada 4 meses. Assim, a composição tende a variar ao longo do tempo. No mercado, ele é muito conhecido como índice Bovespa. Por conta de sua representatividade, ele é considerado benchmark de renda variável. Historicamente, o Ibovespa iniciou em 1968, com 100 pontos base. Ao longo dos anos, o número de papéis participantes aumentou, bem como a valorização deles. Os critérios utilizados são a liquidez, volume de negociação e participação do ativo nos pregões nos últimos 12 anos. Eles têm se mantido os mesmos desde a criação do índice. Em 2014, a B3 modificou a metodologia de cálculo e deixou de lado as ações que custam apenas centavos. Além disso, a composição passou a tomar como base o preço de mercado dos papéis e decidiu-se que a participação máxima é de 20% por companhia. Hoje, o índice é composto por cerca de 60 empresas, dos mais distintos ramos, como varejo, commodities e fabricantes de bens de consumo. Dentre as mais antigas estão a Banco Itaú, as lojas Americanas e a Vale. Com o passar do tempo, as companhias se desenvolveram-se e o Ibovespa superou os 1.000 pontos. Em razão da crise global provocada pela pandemia do novo coronavírus, em 2020 o índice caiu e chegou a retroceder a 60.000 pontos. Com a retomada da economia, a marca dos 100.000 pontos foi novamente alcançada. Esse é mais um episódio a marcar o tradicional sobe e desce do índice. O seu melhor ano foi de 1991, em que ele retornou a 316,38, enquanto que em 1990 foi a maior queda, que ficou em 74,11%. Essas grandes oscilações foram causadas pela alta inflação da época. Nos últimos 3 anos, o Ibovespa tem vivido em uma verdadeira montanha-russa. Desde a crise econômica, ele já subiu mais de 165%. No geral, os resultados têm sido bem positivos para grande parte das ações. Cálculo do índice Ibovespa. O cálculo do Ibovespa é feito a partir do peso que a ação tem na carteira teórica e o valor de sua cotação no dia. É preciso multiplicar, assim, o peso da ação pela cotação para encontrar a contribuição daqueles ativos, em pontos para a formação do índice. Ao realizar essa operação com todas as ações da carteira, você vai encontrar o número de pontos do Ibovespa. Vale destacar que as cotações das ações são acompanhadas a todo momento e o cálculo é feito automaticamente a partir de novos valores. Por isso, o Ibovespa oscila o tempo todo durante o funcionamento do mercado. Como interpretar uma alta ou queda no Ibovespa? Quando o Ibovespa está em alta, pode-se entender de forma geral que o momento é positivo para o mercado de capitais brasileiro, ou seja, as empresas estão crescendo, suas ações estão se valorizando e quem as contém está provavelmente satisfeito. É um bom momento para vender ativos. Caso o Ibovespa esteja em queda, podemos entender que algo desfavorável está ocorrendo para as empresas de capital aberto, o que pode significar um bom momento para comprar ativos. Lembrando mais uma vez que essa é uma análise geral do panorama de mercado e não é válido para todas as ações negociadas na Bovespa. Como a alta do dólar influencia a bolsa de valores? Quando ocorre a desvalorização do Ibovespa, é comum surgirem notícias da valorização do dólar e de outras moedas estrangeiras. Isso tem acontecido também na crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, que faz a bolsa sofrer com constantes quedas e o dólar registrar recordes em sua cotação. Do mesmo modo, quando a bolsa vai bem, é normal que o dólar se mantenha estável ou até mesmo caia. As causas para essa relação não são indiretas. Por isso, nenhum investidor deve levar isso como uma regra, embora raros, determinados cenários podem fazer com que o Bovespa suba junto com o dólar e que ambas as cotações caiam quando a situação se reverter. No entanto, de modo geral, acontece o oposto. Rentabilidade histórica do Ibovespa.
Outro ponto importante de ser levantado diz respeito a qual foi a rentabilidade histórica do Ibovespa. Afinal de contas, o retorno histórico obtido pelo índice poderá ajudar na verificação de se investir na Bolsa Brasileira ao longo do tempo. Contudo, nesse ponto é preciso pontuar que a melhor forma de avaliar a rentabilidade financeira do Ibovespa é observando o seu retorno em dólar. Isso porque, ao longo do tempo, a pontuação do índice Ibovespa pode sofrer distorções por conta da inflação brasileira. A rentabilidade do Ibovespa em dólar. Como já foi mencionado, a melhor forma de avaliar o retorno do índice é observando a rentabilidade do Ibovespa em dólar. Afinal de contas, esse ajuste dolarizando o índice ajuda a excluir eventuais distorções inflacionárias que afetam a pontuação do índice. Nessa imagem é possível, portanto, observar o gráfico de rentabilidade histórica do Ibovespa ajustado para o dólar de 1963 até 2020. Ações que compõem o Ibovespa. Atualmente, o Ibovespa é composto por mais de 60 ações, entre ordinárias e preferenciais. Entre elas temos a ação ordinária B3, ação preferencial do Itaú Unibanco, ação preferencial do Petrobras, ação preferencial do Bradesco e ação ordinária do Petrobras. Também temos ação ordinária da Ambev, ação ordinária da Magazine Luiza, ação ordinária da UEG, ação ordinária do Banco do Brasil, ação preferencial do Itaú Investimentos, ação ordinária da Vale e também a ação ordinária da JBS. A Bolsa de Valores de São Paulo, B3, encerrou setembro no vermelho pelo segundo mês consecutivo, com queda de 4,8% no mês. É outro desempenho negativo, após as repercussões entre abril e julho, no tombo de quase 30% em março, quando foram registradas as primeiras mortes por Covid-19 no país. Analistas ouvidos pelo Correio reconhecem que setembro não foi um bom mês para a B3 devido ao aumento de desconfiança no mercado, e para outubro avisam que a bruxa está solta, em alusão ao Dia das Bruxas no final do mês. Portanto, quem tem dinheiro aplicado nesse mercado precisa manter suas posições, porque as incertezas domésticas prometem se intensificar, principalmente em relação à questão fiscal. Houve um tombo do Ibovespa de 18,2% no acumulado desde janeiro até 30 de setembro, mostrando que as apostas otimistas do início do ano, prevendo a B3 acima de 125 mil pontos, caíram por terra. A B3 deverá encerrar o ano no vermelho. A torcida agora é que, na melhor das hipóteses, fechará o ano entre 100 mil e 105 mil pontos, se não houver mais contratempos nos próximos meses, o que é muito difícil. A tabela a seguir apresenta algumas dessas respectivas empresas, o ticker, o número de recomendações e o retorno em 2020. Como exemplo, a Vale está tendo um retorno positivo de 15,54%, enquanto o Banco do Brasil um retorno negativo de 42,17%. No dia 29 de outubro, às 11h49, o valor no Ibovespa estava a cerca de 95.343, uma queda de 0,027%. Vale lembrar que esse valor sofre oscilações. O Bitcoin é uma moeda, porém sua emissão não é feita por nenhum banco central. O Bitcoin existe no mundo imaterial, então não é possível ver notas de Bitcoin circulando. Ela é considerada a primeira moeda digital mundial descentralizada, constituindo um sistema econômico alternativo. Ela permite transações financeiras sem intermediários, sendo uma estrutura sem uma entidade administradora central, o que torna inviável qualquer autoridade financeira ou governamental manipular a emissão e o valor da criptomoeda ou induzir a inflação com a produção de mais dinheiro. Em 18 de agosto de 2007, o domínio bitcoin.org foi registrado. Em novembro, o estudo sobre o Bitcoin foi publicado por Satoshi Nakamoto em uma lista de discussões sobre criptomoedas. Nakamoto implementou o software por trás do Bitcoin como um código aberto e lançou em janeiro de 2009. Assim como a cotação de moedas tradicionais, o valor do Bitcoin varia de acordo com a demanda. Quanto mais a procura, maior o valor. Apesar disso, especialistas em finanças ainda consideram o investimento em Bitcoin como de alto risco, afinal não há garantias de que o valor da moeda crescerá ao longo do tempo. Em 2017, o número de usuários da moeda alternativa saltou de 3 a 6 milhões e em abril para 10 a 20 milhões no final do ano.
Apesar das oscilações de cotação, a moeda chegou a atingir o patamar de US$ 18.000, aproximadamente R$ 59.000. É possível comprar a criptomoeda em corretoras ou vendendo produtos em sua troca. Os bitcoins ficam armazenados em uma carteira virtual que é gerada ao usuário no momento do cadastro no sistema. Para isso, é emitido ao usuário um endereço com letras e números que deverá ser utilizado para a efetivação das transações. A análise fundamentalista, como o nome já diz, olha para os fundamentos do ativo negociado no mercado antes de tomar uma decisão de compra ou venda. No caso de ações de uma empresa, observam-se os resultados financeiros, perspectivas, concorrentes, infraestrutura, governança corporativa e muitos outros aspectos importantes para a empresa. Por exemplo, um investidor provavelmente vai vender a ação de uma empresa se ela frequentemente apresenta alto endividamento e baixo crescimento de receita nos relatórios. O oposto também ocorre. A empresa pode se valorizar se ela apresenta resultados excepcionais, aumenta sua base de clientes, se diferencia da concorrência, é bem administrada e possui baixo endividamento. Quem negocia moedas e commodities utiliza dados econômicos e tenta compreender os ciclos da economia, comércio global e política. Um investidor pode comprar dólar se o Brasil apresenta seguidos casos de corrupção, porque isso tira a credibilidade e aumenta o risco do país. A análise técnica utiliza gráficos de preços passados e indicadores técnicos para tentar fornecer ao trader a informação do melhor momento de compra ou venda. Essa escola de análise utiliza como base a teoria de Doll, que sustenta que todas as informações e eventos já conhecidos estão refletidos no preço do ativo negociado no mercado, e os movimentos de preço de mercado não são puramente aleatórios, mas se movem em padrões e tendências identificáveis que se repetem ao longo do tempo. Com isso, resta entender o comportamento psicológico do mercado por meio do estudo e detecção de padrões gráficos repetitivos e identificáveis. Por exemplo, muitos traders baseiam uma decisão de venda com base no padrão gráfico de triângulo descendente. Segundo os adeptos dessa escola, esse padrão apresenta 70% de chance de queda de preço. Além da análise de gráficos, também são utilizados os indicadores técnicos, que tentam buscar tendências de mercado, força de compradores e vendedores, volume de negociação, volatilidade e muitos outros. A análise técnica é utilizada por day traders e especuladores de curto prazo. Eles querem se aproveitar da oscilação dos preços para tentar tirar lucro pessoal através da compra ou venda de ações, moedas e commodities da bolsa de valores. Determinação do preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin, assim como qualquer outro produto de mercado, se dá pela relação das retas de oferta e demanda. Ou seja, quando muitos querem comprar, o preço sobe para suprir a demanda. Ou quando poucas pessoas querem comprar, o preço cai para que a demanda aumente. Dados do preço do Bitcoin. O Bitcoin surgiu em 2008. Em 2009, um ano depois de seu surgimento, não valia nem um centavo de dólar. 4 anos depois de seu surgimento, em 2012, ele valia 12 dólares. Em 2013, chegou a valer mais de $1.000, porém sofreu quedas até que em 2017 chegou à marca de $20.000, estando agora, no final de 2020, meio à pandemia, com seu valor em $13.558,20. Hoje em dia já é possível encontrar empresas que aceitam a criptomoeda como forma de pagamento. Mas atualmente o número de estabelecimentos comerciais que trabalham com a moeda virtual ainda é pequeno, mas a tendência é que haja um aumento considerável nos próximos anos. Prova disso é que alguns países já estão procurando meios para regulamentar a moeda. E de acordo com analistas financeiros, apesar da criptomoeda estar atraindo a atenção de milhares de investidores e de pessoas comuns, muitas delas ainda não sabem o que é o Bitcoin e qual é o seu funcionamento. Por isso, a sugestão dos especialistas é aguardar para ver as próximas movimentações do mercado e observar principalmente o valor do Bitcoin, se vai manter o equilíbrio ou se nos próximos anos a grande oscilação prevalecerá. E ele também possui algumas vantagens e desvantagens. Como vantagens, nós temos a liberdade de pagamento, que é quando é possível enviar e receber qualquer quantia de dinheiro instantaneamente em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento. Também temos taxas muito baixas. Pagamento com Bitcoin são atualmente processadas
tanto sem taxas ou com taxas extremamente pequenas. Ela também tem menos risco para os comerciantes e traz mais segurança e controle. E temos como desvantagens o grau de aceitação. Por exemplo, muitas pessoas ainda não têm conhecimento do que é o Bitcoin. Esse é o gráfico de transações mensais do Bitcoin, ou seja, aquisições e vendas feitas em cima da moeda. Em 2009, no seu surgimento, eram aproximadamente 5.000 transações mensais feitas em cima da moeda, estando esse valor, hoje nos dias atuais, perto da casa dos 10 milhões de transações mensais, estando evidente o crescimento que a moeda teve ao longo do tempo. No dia 29 de outubro, às 3h03, o valor do Bitcoin estava em cerca de R$ 77.633 brasileiro.